Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias, muita gente tem aí dúvidas sobre o tempo, aí o direito adquirido, se ela pode ou não se aposentar agora, se ela, no caso aí, se aposentar no futuro, é benéfico ou não para ela. Hoje nós vamos trazer aqui uma matéria do Jornal Contábil para poder tirar todas as suas dúvidas. Se você, meu amigo, assim tiver alguma dúvida, preste atenção na matéria que a gente vai trazer e desenrolar ela para você. A reforma está batendo na porta e sabe o que não deve. Você sabe o que não deve fazer? Sair correndo para se aposentar? A verdade é que, se você tem direito adquirido, não faz diferença o pedido de aposentadoria antes da reforma. E se você não tem o direito adquirido, também não faz diferença? Bom, vamos agora mostrar como lidar com o pessoal aí. E o pessoal aqui do Jornal Contábil mostrou a matéria que o pessoal aí fez referente ao famoso direito adquirido. Bom, direito adquirido é aquilo que já é seu por direito. Você já completou todos os requisitos legais para ter o direito. No caso aí, constitucional. Na aposentadoria, o direito adquirido é quando você completa todos os requisitos legais para se aposentar. Na prática, isso significa que, se você completou em setembro de 2019 todos os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição, você sempre vai continuar tendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com as regras que valiam em no mês de setembro de 2019. Esse direito continua mesmo se a lei mudar, a aposentadoria por tempo de contribuição deixar de existir, você não fizer o pedido de aposentadoria em setembro de 2019, quando você, no caso, resolver se aposentar em 2030. Bom, o que isso significa? Isso significa que, se você completou todos os requisitos para alguma aposentadoria antes da reforma, você continua podendo se aposentar com as leis daquele tempo, ou seja, com as leis antes da reforma. Mas tem alguns detalhes que você precisa saber como funciona para ficar 100% seguro com o seu caso. Bom, vamos explicar os casos mais comuns que vamos ver a partir de agora. Primeiro, direito adquirido antes da reforma, mas não me aposentei nem fiz o pedido de aposentadoria. Vou usar um exemplo no caso que vai deixar muito claro isso para você. Ronaldo preenche todos os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição no valor de R$ 2.450 em outubro de 2019. Bom, Ronaldo sabe que, apesar de já ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ele poderia conseguir uma aposentadoria por pontos, dando o valor de R$ 3.450 em julho de 2020. Por isso, ele ainda não deu a entrada na aposentadoria. Acontece que, em novembro de 2019, sai a reforma da Previdência. Ronaldo nunca fez o pedido de aposentadoria no INSS. Só volta a olhar esse assunto em fevereiro de 2020. Bom, repare nessa situação como fica o caso de Ronaldo. Ele continua com o direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição em outubro de 2019, usando as mesmas regras de cálculo da lei antes da reforma previdenciária. Se ele pedir a aposentadoria em fevereiro de 2020, ele poderá se aposentar com a data de outubro de 2010. Mas ele só receberá valores da aposentadoria depois do pedido do INSS. Ele não tinha o direito adquirido à aposentadoria por pontos quando a reforma saiu. E com as novas regras, ele não vai ter direito a essa aposentadoria. Bom, o que eu recomendo? Bom, a dica para quem está no caso parecido Ronaldo, já tem direito às aposentadorias, mas está esperando uma melhor. Espere a reforma sair para se aposentar. Ninguém sabe quando a reforma vai sair. Pode ser que ela saia somente depois de completar os requisitos da aposentadoria melhor. Se isso tivesse acontecido com o Ronaldo, ele teria ganho mais R$ 1.000 por mês de aposentadoria. Mas quando a reforma sair,
não perca tempo e vá se aposentar. Isso porque, mesmo se tiver direito a se aposentar antes da reforma da Previdência, com as regras de cálculo, você só tem direito aos valores da aposentadoria a partir do momento que você faz o pedido junto ao INSS. Já no direito adquirido antes da reforma, já fiz o pedido da aposentadoria. Bom, agora vamos ver a história de Mariana. Ela fez o pedido da aposentadoria especial antes da reforma, em fevereiro de 2019. Como nesses casos o INSS raramente concede sem recursos o processo dela ainda está em andamento. Se a reforma sair em novembro de 2019, nada vai mudar para a Mariana. Ela vai continuar tendo direito à aposentadoria especial em fevereiro de 2019 e com direito a receber os valores desde fevereiro de 2019. Isso se ela reconhecer os períodos especiais dela na justiça. O que eu recomendo? Bom, muitos casos de aposentadorias precisam comprovar períodos e discutir pontos que o INSS não considera aposentadoria. Não é só pedir aposentadoria e se aposentar. Isso é bem normal para quem tem período especial rural no exterior com contribuições em atraso, sem registros trabalhistas ou diversos regimes previdenciários. Esses são os casos que oriento fazer o pedido antes da reforma, mas não porque a reforma está batendo a porta, e sim porque é o que recomendamos mesmo se não tivesse a reforma. Quando algum ponto precisa ser discutido com o INSS ou na Justiça, você pode perder meses ou até anos até ter o reconhecimento do seu direito à aposentadoria. Então, quanto antes você resolver isso, melhor você evita perder o tempo e o dinheiro no momento de se aposentar. Então, fuja de furadas. Uma coisa você precisa entender para fugir das furadas. Não é porque você fez pedido de aposentadoria, entrou com recurso no INSS e processo na justiça que você é obrigado a se aposentar se você ganhar o processo. Repetindo, mesmo se você ganhar o processo da aposentadoria, você não é obrigado a se aposentar. E por que isso faz a diferença? Bom, quem ganharia o processo de aposentadoria e não se aposentar, dá uma olhadinha no caso do Rogério. Ele tem períodos especiais, insalubridade, periculosidade, que, se reconhecido, dão direito à aposentadoria por contribuição. Por isso, ele entrou com pedido e processo em 2017. Mas, quando ele ganhou o processo em 2019, faltava apenas um mês para ele conseguir a aposentadoria especial, que vai dar quase o dobro do valor mensal. Este é um caso típico de que, mesmo ganhando no primeiro processo de aposentadoria, não vale a pena se aposentar por ele. Neste caso, ganhar o processo quer dizer reconhecer os períodos especiais, recusar a aposentadoria de 2017 e esperar mais um mês para se aposentar, provavelmente é a melhor escolha para Rogério. E ninguém pode obrigar ele a se aposentar pelo processo de 2017, nem o seu advogado previdenciário. Por isso, prefira advogados e contratos que deixem bem claro sua liberdade de escolha. O que ele quer dizer isso? Quer dizer que quando você for fazer a escolha de um advogado para poder lhe defender, você primeiro faça um contrato com o seu advogado, especificando o que você quer e até que ponto esse processo vai lhe render algum fruto, se é que o processo vai lhe render algum fruto. Ou seja, se você tiver condições de mudar a sua decisão, que deixe isso bem claro no seu processo para não ter as divergências no final. Ok? Então, sem direito adquirido antes da reforma da Previdência. Quem não tem direito adquirido antes da reforma precisa esperar a reforma sair para então saber como vai ficar a aposentadoria. A verdade é que antes da reforma sair, todas as previsões de regras de transição podem estar furadas. Alguns requisitos e regras de cálculos já foram alteradas mais de 3 vezes na PEC em 2019 e podem ser alteradas de novo, ou seja, até que a reforma seja, no caso, sancionada pelo governo federal. Não vale a pena ficar pensando em todos os cenários possíveis enquanto as regras ainda não são definitivas. Isso vale para qualquer mudança previdenciária.
O que você pode fazer é descobrir se não tem algum período que possa ser reconhecido e adiante alguns anos da sua aposentadoria. Eu separei aí no caso, eles separaram alguns posts com 7 armadilhas do INSS e que, se você estiver atento, não vai cair nela. Você pode adiantar os anos que você precisa para se aposentar antes da reforma. Mas o que acontece é, se a reforma sair, depois você perceber que algum período poderia ter sido reconhecido e dar direito a se aposentar antes da reforma, nesse caso você também tem direito adquirido e pode se aposentar com as regras antes da reforma, como nós explicamos no começo do post, no caso do Ronaldo. Bom, o que fazer enquanto a reforma da Previdência não sair? Você já sabe que não precisa sair correndo para tentar se aposentar e que não precisa aceitar qualquer aposentadoria. A melhor coisa que você tem a fazer agora é analisar com calma o seu caso, descobrir os direitos que você já possui, aposentadorias e possibilidades futuras, reconhecer períodos que o INSS normalmente nega, mas tudo isso sem preocupação de estar aposentado antes da reforma da Previdência ser publicada. Porque se, no caso, tiver direito à aposentadoria antes da reforma, não vai fazer diferença a ela sair. O que importa é quando você completou os requisitos para a aposentadoria, ou seja, o direito adquirido. Então, a primeira coisa que você tem que saber aí no caso é você vai ter que analisar o seu caso. Mas como a maioria das pessoas são leigas, o indicado é você procurar um advogado especialista em direito previdenciário para poder te orientar. Se você não tem dinheiro para poder pagar uma consulta em advogado especialista em direito previdenciário, você pode seguir para uma defensoria pública e procurar um especialista em direito previdenciário que toda defensoria pública tem e explicar o seu caso. É melhor você perder um tempo e ter a resposta do que fazer tudo na correria e sair do prejuízo, não é verdade? Bom, eu espero que essa matéria de hoje tenha lhe ajudado de alguma maneira. Se você puder compartilhar com seus amigos, a gente agradece. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, isso é importante. Você se inscreva no canal para poder ficar bem informado. A matéria de hoje nós falamos sobre o direito adquirido. O que você deve saber para se aposentar ou não se aposentar antes ou depois da reforma da Previdência ser sancionada pelo governo federal, ok? Hoje, 30 de agosto, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Se você gostou da matéria, compartilhe. Se você tem dúvida, comente. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no canal de notícias. Vem junto!